E aí, gente? Tamo aqui. Primeiro podcast que a gente está fazendo aqui nesse formato interessante, diferente, novo. E novo para mim, né? Para mim também. Desse lado aqui, para mim, é novo também. E entre nós, pastores aqui da PIBJ, me apresentando, sou o pastor Nelson Carvalho, pastor titular aqui da PIBJ. Estamos aqui nesse momento de pandemia, querendo atingir o coração de vocês. E com isso nós queremos aqui ter um bom papo, através desse podcast, para poder levar a palavra do Senhor para vocês, assim como ela deve e irá nos edificar essa noite. Isso. Aqui eu sou Juliano Nogueira, casado com a Renata, pai da Bia, da Sara, da Olivia. Sirvo aqui na PIBJ também. Vou ter que ficar. Perdeu essa aí, mano. Mas é isso aí, gente. Estamos aqui para contribuir de alguma forma. Muito bom. Eu sou o Patrick e pastor aqui responsável pelos adolescentes, pré-adolescentes, kids. E estamos aqui nesse formato para, acho que, trazer, por meio dessa conversa, desse bate-papo, uma palavra que edifique sua vida dentro desse tema e que a gente possa levar para os nossos corações mesmo nessa noite. Acho que essa é a minha expectativa aí. Muito bom, bênção demais. A gente está trabalhando esse tema, quer trabalhar esse tema, aliás, essa é a primeira vez que a gente vai falar sobre ele, vida após a morte. A gente sabe que você, Patrick, está trabalhando esse tema lá com os adolescentes. Exatamente. Por coincidência, creio que foi a penúltima pregação que falei sobre 1 Coríntios 15, levantou uma série de questões, né? E algumas pessoas me perguntaram, outras, acho que o pastor Juliano, o Patrick mesmo, recebeu algumas questões. E isso é importante porque nós estamos num momento complicado, né? Quer dizer, essa questão da pandemia, da dificuldade, dos problemas, lockdown, infelizmente a coisa se tornando mais próxima da gente, né? Da nossa igreja, das nossas famílias. É um tema relevante para a gente parar. Muito. Né? É verdade. E bater um papo sobre isso. Inclusive, pessoal, semana passada rolou uma coisa muito curiosa, né? Com essa notícia que circulou por aí de um profeta que disse que numa certa data, né, dia 30 de março, as pessoas não podiam sair à noite porque muitas pessoas iam morrer. Foi muito interessante porque repercutiu para nós, com alguns adolescentes preocupados, um pouco de medo, né? Alguns falavam, eu acho que isso não é verdade. Eu não sabia disso aí, não. Rapaz, mas e se for? Disseram que dia 30 de março ninguém podia sair de casa. Um profeta falou que Deus tinha dito para ele, que o cavaleiro do Apocalipse... Esse aí a gente já tem que arriscar. Já arrisca. Não, mas assim, isso causou medo em algumas pessoas, mas o que me chamou a atenção foi o medo de algumas pessoas, crentes, em relação a essa preocupação com a vida que existe após a morte, se existe, né? Como que eu lido com isso? Como que será que eu devo sentir medo? Como que eu lido com amigos, parentes que não conhecem a Jesus? Pode ser que isso, antes da profecia, antes da data, né, eles pensando, pode ser que isso seja falso, mas e se for verdadeiro? Como que eu lido com isso hoje? O que eu posso crer sobre vida após a morte para me dar tranquilidade e segurança? Legal. Então, foi interessante isso ser levantado, a gente conversou sobre isso no sábado, e acho que hoje dá para fazer um panorama legal sobre esse tema aí também. Sem dúvida alguma. Você sabe que todas as religiões têm uma crença de vida após a morte. Eu selecionei algumas aqui para a gente falar. Por exemplo, os budistas. Eles creem que a alma, o espírito, já que o corpo não tem como negar, vai para a terra, né? Vira energia. Ou seja, ele perde uma identidade e ele entra em consonância com alguma coisa etérea, né? Os espíritas também. Aliás, o espírita diz que ele é cristão, né? Mas ele crê que a alma ou o espírito vai para uma dimensão e a salvação é provida por reencarnações sucessivas. Os muçulmanos, eu achei muito interessante, até estava ouvindo um rapaz falar sobre essa questão. Ele crê que a alma está apegada ao corpo até o momento da sepultura, até do sepultamento. Aí o que acontece? 2 anjos vêm, são 2, eles vêm e eles vão ali tirar a alma do corpo da pessoa. E eles fazem 3 perguntas nesse momento. Primeira, quem é teu Deus? Já começou a complicar, né? Segunda, qual é a tua religião? E terceiro, qual foi o teu profeta?
Tem que acertar. Se Tem que errar acertar. uma, Se errar, diz que os Desce a anjos escadinha. fecham a cara, a cor muda, e eles então, exatamente, vai levar lá para as condenação profundezas. eterna aí. É isso aí. Uau. Né? Se o cara acertar, ele não precisa, ele falou, ó, leva a colinha, não precisa levar, o cara já sabe o que é, né? Bom, e é isso aí, eles têm um destino. Alguns cristãos, eles entendem que existe um lugar de purgação, né? Então a gente sabe bem, né, essa teologia do purgatório, onde a pessoa vai para um lugar e ali ele é purgado dos seus pecados e aí ele recebe Tem uma um outra destino, chance lá, né? É. Uma segunda chance. Da mesma maneira que também tem grupos cristãos e pessoas até que estudam muito a palavra de Deus, né, eruditos, que creem no que é chamado sono da alma, né, onde a alma, a pessoa quando morre, então a alma entra numa espécie de hibernação. Dormindo no Senhor, né? O Exato, dormindo. porque a palavra de Deus fala Paulo exatamente fala, isso. Né? Mas o dormindo ali, a gente tem um outro entendimento onde a gente quer abrir a questão. Mas a alma, ela fica em estado de hibernação. Quando Jesus voltar, aí sim os mortos ressuscitarão e essa alma, então, volta à vida. E os ateus, materialistas, né, falam assim, ó, morte é o fim. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui se faz, aqui se paga e ponto final. A morte encerra tudo. É interessante que essa visão ateísta mostra que, assim, traz uma consequência de pensar que a vida não tem significado nenhum. Exato. Se tudo se acaba de fato quando se chega à morte, então a vida, né, ela é vazia de propósito, ela é vazia de sentido, de significado. Então é algo absurdo, é algo que você precisa viver inconsequentemente, porque aquilo que vai acontecer depois, o que na você verdade, deixa de legado não vai acontecer. Então, é o teu nome num livro, isso mostra que a competência. nossa visão de vida após a morte ou não, ela traz implicações diretas para a nossa vida hoje. Exato. O ateísta que vai viver de maneira inconsequente vai entender que ele não pode viver assim porque não tem nada. É isso E se mesmo. existe algo, quais são as implicações para hoje, né? Sim. Como que a minha conduta e a minha vida influenciam, né, aquilo que me aguarda após a morte. E na verdade, aí a questão para nós importante é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre vida após a morte. Né? Então, isso é que eu acho que as pessoas que estão nos vendo vão precisar parar e pensar. Se você está nos ouvindo aqui, se você não partilha da mesma fé que a nossa, a gente só gostaria de afirmar que tudo que nós cremos está baseado no entendimento da Bíblia, a palavra de Deus. A gente crê nela como fonte de verdade. Então, a gente vai se esvaziar dos achismos, das opiniões pessoais e crer e afirmar aquilo que a palavra de Deus diz. Então, acho que é isso que é importante para balizar a nossa discussão nessa noite. Exatamente. Sem dúvida, é verdade. Nelson, você falando, como que a gente chegou até isso, né? Só dando uma costurada, aqui na PIBJ nós terminamos uma série chamada Cartas a uma Igreja Real, né? Usamos a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, né? Ali no capítulo 15, acho que você encerrou, né? A série, né, e que trouxe o assunto que Paulo fala sobre os corpos serão transformados, a vitória da vida sobre a morte, e isso despertou, né, muito, você comentou isso aí, perguntas, alguns irmãos, né, perguntando, puxa, como que é isso, como é aquilo, por isso nós chegamos nesse tema, podcast, né? Essa ideia, né, de bater um papo, né, não só no lance da mensagem, porque é muito, eu não sei se felizmente ou infelizmente, acho que a gente pode até conversar sobre isso, é algo que está nos cercando, é um assunto que está na mídia, em todas as mídias, exatamente, né? Televisão, internet, devido à questão do Covid, não só no Brasil, no mundo inteiro. E eu diria outra coisa, né, Juliano? As pessoas se tornaram sensíveis ao assunto. Sem dúvida. Eu até acompanho assim, as dificuldades de muitas pessoas. E são pessoas não necessariamente cristãs, mas elas pedem oração, porque elas estão reconhecendo que alguém superior pode cuidar daquela situação. E se acontece o óbito, a morte indesejada, né, elas também entendem uma necessidade de um conforto, de um consolo que vem de fora. Né? Então, o momento hoje é muito sensível a esse tema. Verdade. Não, você fez uma pergunta, o que a Bíblia diz? Deixa eu ler um texto de Hebreus 9, né? Peraí, deixa eu pegar aqui. Esse é bom. Hebreus 9, 27.
Diz assim, e antes de ler, né, acho que é legal a gente pontuar, conversar, pelo menos entendo assim, sei que vocês também. Nós não fomos feitos para a morte. Não. Deus não nos criou, né, com esse propósito. Por isso que, independente da sua religião, né, essa pessoa ela é cristã, né, você colocou a questão do budismo, tal, independente, sempre há essa questão, por mais devoto que essa pessoa seja ao seu Deus, ou à sua religião, à sua crença, a morte é sempre algo que se evita. Ninguém está pulando da ponte e fala, poxa, eu quero morrer, não quero morrer. A exceção não é a regra. Exatamente, né? É por isso que há essa dicotomia de você crer, nós cremos em um Deus, nós cremos no Deus que projetou a vida. Sim. E ele dá resposta para algo que aconteceu na história do homem, né? Hebreus capítulo 9, versículo 27, o escritor diz assim, vou ler 2 versículos. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Falando sobre a morte de Jesus, né? Para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez para tirar o pecado. Não para tirar o pecado, obrigado, isso mesmo. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, uma das coisas, premissas que a palavra de Deus afirma sobre a questão da morte ou da vida após a morte é o homem está destinado a morrer uma só vez. Por aí ele já destrói alguns argumentos de algumas religiões. Se eu morrer depois, ou eu volto, ou eu... Não, a Bíblia diz, você morre uma vez, né? Isso. E depois disso você vai enfrentar, ou passar, ou estar diante de um juízo do próprio Deus, do próprio autor da vida. É o juízo imediato pós-morte. Pós-morte, né? É interessante que quando você estava lendo esse texto, está me lembrando de Gênesis. Porque é o que você falou, o projeto de Deus é a vida. Né? Então ele criou o homem do pó da terra, ele soprou sobre ele o espírito, ele se tornou uma alma vivente. Me desculpe os dicotomistas, né? Eu vejo aí tricotomia pura, mas deixa quieto. A questão é, Gênesis 2, 16, 17 diz assim, coma livremente de qualquer árvore do jardim, é a ordem de Deus. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Ali ele já define qual é a regra da vida. Né? A regra da vida é comer da árvore da vida. Mas se ele desobedecer, ele vai encontrar o conhecimento do bem e do mal, sim, mas ele vai encontrar também a morte. E aí, já ia falar Paulo, né? O autor de Hebreus... Quase. O autor de Hebreus, ele vai nos dar deixar muito claro essa questão, o homem está ordenado, né? E nesses dias aí, a gente sempre está conversando, né? Sobre esse assunto tão presente, né? Muitas pessoas perdendo... Sim. Seus entes queridos, e aqui, assim, não queremos fazer nenhum sensacionalismo, né, usar desse momento, mas eu acho legal a gente conversar sobre isso, porque o Patrick colocou isso. Quantas pessoas estão lá falando, puxa, e aí? E agora? Né? O que acontece, né? Puxa, depois que eu morrer, eu lembro, eu conversando com meu pai foi aquele homem, você crê em Deus, pai? De todo o meu coração. Aí teve um dia, conversando com ele estava meio assim da vida, mas meu pai nunca congregou, nunca teve uma prática de fé, Patrick, assim, da fé dele, né? Mas um dia a gente estava conversando, né, eu procurando falar de Jesus com ele, estava eu e ele na sala, ele chegou, olhou para mim e falou assim, né, até dos textos que nós estamos lendo, né? Eu falei, pai, mas e se o senhor morrer? Né? Ele olhou pra mim assim e falou, filho, depois que eu morrer, acabou tudo. Eu falei, como assim, pai, acabou tudo? Acabou, fechou o olho escuro, acabou, não tem mais escuro nada. Pra sempre. Exatamente. Ele colocando, né, daquele jeitão dele, né, o Nelson conheceu bem ele, e eu fiquei ouvindo, eu já queria interpelar ele, né, responder e tal. Eu falei, tá certo, pai, ele. E não é? Eu falei...
mas pai, pensa comigo, né? E talvez você que está assistindo a gente hoje aí, pense também, né, sobre isso. Pai, eu falei, pai, e se você estiver errado? Esse que é o problema, é um argumento né? muito lógico, né? Se tiver errado. Aí eu falei, pai, assim... Vai pagar pra ver? Exato, Patrick. É por aí que eu quis ir com ele, né? Eu falei, pai, e se o senhor estiver errado? E ele tava assim, olhando para baixo, ele olhou, ele falou, Ele tinha um jeito de fazer... Dancei. Aí eu tenho que me acertar com Deus. Esse é o ponto. É interessante essa consciência, né? É uma coisa... E é um argumento muito lógico, né? Que a gente costuma usar o tempo todo, né? Porque a lógica aponta para Deus. Exato. Não tem como. Exato. Né? É interessante, esse princípio bíblico, né? Porque nós acabamos de ler de que a morte ela vem uma vez. É interessante isso porque algumas outras religiões, né, que afirmam, tentam encontrar no pós-morte outras chances para se acertar, né? Sim. É uma doutrina, com todo respeito a quem crê dessa forma, mas mais fácil de acreditar porque te isenta da responsabilidade de consertar a sua vida aqui agora. Sem dúvida. Né? De resolver esse dilema espiritual que tem dentro do coração para dizer assim, não, depois eu resolvo isso. Se eu tenho outra chance depois, eu deixo para resolver depois. E para algumas pessoas... da procrastinação. Exatamente, deixa para depois. Se eu vou ter outra vida inteira para resolver, por que eu vou resolver isso agora, né? Então isso até faz com que algumas pessoas evitem falar do assunto, não querem ouvir sobre isso. E outra coisa que eu vejo também é quando alguém crê nisso que a gente chama de aniquilacionismo, né? Que após a morte a pessoa deixa de existir, para algumas é até um certo consolo, porque isso justifica uma vida inconsequente. Você diz... Eu posso viver, então, independente dos meus erros, né? Ainda que eu carregue a culpa deles, um dia isso vai acabar porque eu vou deixar de existir, né? Então, mostra que essa maneira de pensar em pós-morte traz problemas para a vida da pessoa hoje, né? Exato. Porque E essa é a questão. Nisso que nós estamos conversando, a pessoa acha que a sua crença ela vai acontecer. Né? Então, qualquer uma dessas religiões que a gente falou e crenças, a salvação está com a pessoa. Agora, quando o cristianismo e a Bíblia começam a falar conosco, a salvação está do lado de Deus. Ele é que proveu. Então, o que nós precisamos fazer para entendermos ou participarmos, melhor dizendo, dessa visão de Deus para com a humanidade? Essa eu acho que é a grande questão, né? Talvez. E no texto que o Juliano leu, né, quando a pessoa era confrontada com a morte, morreu. E aí, o que acontece? Ela deixou de existir como corpo. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus que o deu, livro de Eclesiastes. Sim, né? Então, quer dizer, esse encontro com Deus, ele é um momento de juízo. Né? Porque ele tem um destino. Seja um destino com Deus, seja um destino sem Deus, né? Acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre essa questão. O que vocês podem trazer de fatos aí sobre isso? Pode ir? Pode, manda ver aí. Deixa eu queimar aqui. Não, Minha caneca do Darth Vader. Não, só, olha, pensando aqui, ó, tentando fazer um racional, né? Conversar vida após a morte, usar a palavra racional, não sei se combina muito, mas combina, assim. Deus fez o homem para viver eternamente. Exato. Esse foi o projeto de Deus. Sim. Né, quando nos fez. Deus não nos fez para a morte. Exato. Aí a Bíblia diz assim, mas quando Adão desobedeceu a Deus, por meio de um só homem reinou a morte. Entrou a morte, né, o pecado veio trazendo a morte. E a Bíblia diz também que através de um só homem reinou a vida, que é Cristo Jesus, né? Me lembra, Jesus, ele em Lucas 16, parábola que nós estávamos conversando. A partir do verso 19. A partir do verso 19. Até o final. Jesus, ele traz uma palavra que não é uma parábola, né? Pelo menos entendo, quando ele fala sobre o rico e o Lázaro, né? Né? O rico e o pobre. O rico não tem um nome ali, né? Apenas o pobre, o Lázaro. Jesus, ele é uma das
vezes que Jesus fala sobre o pós-morte. Isso. E ali as pessoas falam, parábola. Não é uma parábola. Porque quando era parábola, Jesus falava. Aliás, no capítulo, ele conta uma parábola. Eu não me lembro exatamente agora qual é, mas se alguém quiser lá, olha, ele conta uma parábola. Aí você vê que muda a narrativa. Exato. Né? E Jesus, ele não cita nome próprio em parábola. Exatamente. Exato. Mas é Lázaro está lá bem claro, né? Então, e Jesus ele fala ali que os dois morreram e foram a um lugar onde, quando você morre, você vai para esse lugar, o lugar dos mortos, enfim. Lá dá o nome, Hades, e ele dá algumas nomenclaturas. Não vamos entrar nesse Mas tá coçando. Nesse detalhe, vontade, né? É porque as pessoas às vezes confundem. O Hades é o inferno. Não, já tem alguém no inferno? Não, ainda não. Ainda não foi inaugurado. Ainda não foi inaugurado. A chave está com aquele que tem a que chave. É o rei dos reis. Exato. Então, mas as pessoas, né, Jesus falou, olha, quando você morrer, você vai enfrentar um juízo. O escritor aos Hebreus fala. E você vê Jesus falando, mostrando o acontecimento, as pessoas, depois que elas morreram, eles encontraram um juízo. Encontraram um juízo, exatamente. Né? O Lázaro, o pobre, ele era um mendigo, ele era desprovido de muitas coisas nessa vida, de alegria, enfim, de tantas coisas. A Bíblia diz que ele foi para o seio de Abraão. Ou você vai encontrar também que são um nome muito... que falam da mesma região, o mesmo lugar, que é o paraíso, né? Que é o mesmo que Jesus falou ali pro ladrão na cruz. O senhor, deixa eu entrar no reino dos céus. Falou, não, hoje você vai estar no paraíso. Hoje né? é no paraíso. É no paraíso. Então, o pobre foi para lá e o rico, ele foi pro Hades, né? Onde ele estava sofrendo. Só que é interessante ali, né? Se você perguntou, o que acontece? Quando alguns pensam, né, usando a fala que o apóstolo Paulo cita sobre dormir no Senhor, tal, que as pessoas entram num sono profundo, ali você já vê que não tem sono profundo. Né? Você vê o rico conversando, ou seja, eles estavam numa região, havia um abismo, o Abraão, né, fala com o rico, né? O rico falou, olha, exato, tem um abismo entre nós aqui. Mas eles se viam. Então, primeiro, você tem consciência. Exato. Pós-morte, né? Consciência própria, né? Consciência própria. Eu sou o rico. Lázaro. Exatamente. Às vezes é uma dúvida, né? E você esquece tudo. Também tem muita gente que fala assim, você morreu, você esquece tudo. Fala assim, essa história as já me pessoas ajuda. usam uma lógica simples de que eu não posso me lembrar, porque se eu me lembrar, eu vou me entristecer, eu vou sofrer. Exato. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não tem nada a ver. Haverá uma consciência de justiça, a consciência de Cristo, né? A consciência de justiça plena. Então, lá em Lucas 16, você vê algumas coisas. Nós podemos aprender com Jesus. Sim. A pessoa tem consciência de quem ela tem consciência onde ela está. Sim. Né? E o rico, aconteceu uma coisa, ele teve uma consciência sobre a sua família que não estava ali, os seus irmãos. Isso. Aliás, Juliano, me permita. Claro. Ele teve uma consciência de que era justo para ele. Exato. Aonde ele estava era um lugar justo. Ele até pediu, olha, pai Abraão, fala que o Lázaro molhe um pouco aí o dedo na água e põe na minha língua para eu encontrar um pouco de refresco, né? E aí ele fala da família, como você está dizendo. Para não irem para lá, né? E aliás, ele acha que o Lázaro é que tem que ir, né? O Lázaro ainda que tem que servir. É interessante. É demais. Então nós aprendemos isso. Então não há você não vai para lá viver como um ghost, um fantasma, uma alma em que você fala, puxa, onde eu estou? Quem sou eu? Né? Vou encontrar o Patrick lá e falar, e aí, meu, como é que você tá? Tá mais bonito. Tá bonito, o corpo glorificado, meu, tudo certo, né? Então, é baseado em quê? Baseado nesse texto, né? O Paulo lá em 1 Coríntios, quando você pregou a nossa última mensagem, ele fala que nós teremos um corpo transformado. Sim. Né? Um corpo e uma consciência completamente transformado. Alguns versículos antes, capítulos antes, Paulo diz que nós conheceremos plenamente assim como nós somos conhecidos. Sim. Então nossa consciência será plena, né? Plena. E isso nos dá uma esperança. Claro. Né? Quando você pensa, de novo, ninguém quer morrer. Por que ninguém quer morrer? Egoísmo? Não. É porque é contra a nossa natureza. Exato, é o DNA da vida. Exato, é o DNA da vida. Por isso que quando a pessoa
deseja a morte, ela está adoecida. Exatamente. Ela está adoecida, né? Exatamente. Então você vê Jesus trazendo elementos. Me cortem mesmo, se eu estou falando muito. Se deixar, a gente vai. Mas Jesus traz elementos para nós em que a gente pode ter uma esperança de que, primeiro, a salvação ela é pela graça, mas aquilo que eu faço aqui, eu não sei como nós vamos desenrolar isso, mas determinará como será a minha eternidade. Claro, não, mas isso Paulo fala. Né? Aquelas 3 figuras que ele usa, do animal, das estrelas, né? Que tem o brilho diferente. Sim. E da própria humanidade e tal. Eu acho que algo que é importante a gente destacar também, e eu creio que a maioria dos cristãos pelo menos, tem essa consciência de que imediatamente após a morte, ou a pessoa se encontra com Deus, ou ela vai estar separada de Deus e já experimentar algum tipo de sofrimento. Mas acho importante a gente destacar que, enquanto isso é um fato, esse ainda não é o estado definitivo que Deus tem planejado para nós. Muito bom, Patrícia, né? Verdade. Porque no momento após a morte, há uma vida separada do corpo físico. Isso. O nosso corpo, ele é visto, ele é enterrado, né? mas nós, como pessoas, né, estamos separados desse corpo. Exato. Mas há uma promessa que, assim como Cristo ressuscitou fisicamente, os nossos corpos vão ser ressuscitados. Isso é incrível, porque... Isso é sensacional. Isso é sensacional. E aquele que foi cremado, meu, jogado às cinzas no mar, como que vai ser isso aí? O Senhor vai restaurar e para ele não há limitação alguma, né? Para nós é difícil. Exatamente. Uma coisa que transcende, né, meu? E algo que é muito legal de conversar, com os adolescentes, esse papo, ele rende por causa da dinâmica desse corpo glorificado. Porque um corpo glorificado incorruptível, que não pode ser corrompido pelo pecado, é um corpo em que a morte não alcança mais. Exatamente. Por isso a morte acontece uma vez só. Sim. Então, se eu pensar nas implicações disso, nos desdobramentos de um corpo físico que não pode ser alcançado pela morte e que pode realizar coisas que vão além das limitações físicas, a gente tem o Senhor Jesus entrando numa casa em que as portas estão trancadas, a vista dos discípulos desaparecendo da frente deles, coisas que ele em outro lugar, coisas que ele realizou com o seu corpo glorificado, ou seja, existe toda uma dinâmica que nos aguarda, que é complexa, que eu acho que nos convida a estudar e conhecê-la, porque muitos cristãos pensam de maneira simplista. Morreu, céu ou inferno, acabou. Mas existe uma dinâmica incrível que ainda vai acontecer. Corpos, nós vamos ressuscitar, receber um novo corpo com uma dinâmica diferente, e isso é algo que eu convido você a sintonizar, não só nesse podcast, mas nos outros também, que a gente continuar conversando sobre esse assunto. Acho que ainda vai render muita coisa boa aí. Você sabe que, pensando na história do rico e do Lázaro, eu encontro duas questões, 2 resultados. O Lázaro, que viveu miseravelmente, e a gente entende que ele entrou na vida de Deus de alguma maneira, que Jesus não é claro sobre isso, né? Mas ele entrou, tanto é que o resultado é estar no seio de Abraão, não é só porque ele é pobre. Exato, não é a pobreza que deu a... Jesus usa uma figura de miséria para mostrar que todos são miseráveis. Exato. Né? Eu posso lembrar do publicano e do fariseu, né? A oração do fariseu era uma oração egoísta, mas do publicano era: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, batia no peito. Né? Então a gente pode ver que Lázaro talvez fosse essa pessoa, digno da misericórdia de Deus e que foi para o seio de Abraão. Então isso é uma celebração, isso é uma coisa assim de alegria. Né? Essa inversão é incrível, né? Exato. Do humilhado aqui exaltado, na terra, que por confiar no Senhor vai receber uma exaltação. Exato. E aquele que confia em si próprio, nas próprias riquezas, né? A ideia não é só a pessoa ter uma condição financeira que vai levá-la no inferno, mas é a confiança nos bens, né? Isso, que aí é a idolatria. Exatamente, né? Revela um coração já separado de Deus. É interessante, pessoal, como que algumas pessoas que experimentam uma vida onde elas têm prazer em viverem separadas de Deus, querem passar a eternidade pós-morte com Deus. Sim. Mas aqui elas não querem. Elas querem confiar na riqueza, no dinheiro, em muitas coisas. É isso que eu quero dizer. Eu digo, olha, se você vive assim, você não vai querer passar a eternidade com Deus. Infelizmente, alguns cristãos vivem assim. Quer dizer, a gente fala cristão porque ele vai numa igreja cristã. Ele cumpre os ritos. Ele levanta a mão, ele fala que ele é evangeliquez, né? Mas a pessoa vive confiando em si mesmo.
ela continua na prática do rico, que é ser rico para si, confiar em si mesmo. Então, esse resultado para o rico é a inversão que você falou. Foi rico na terra, né? Aliás, Jesus fala sobre isso, né? Aquele que, olha a alma, você pode ficar aí abastecido, está tudo certo, fala, louco, hoje te pedirão a tua alma, né? Esse rico é esse resultado. E não foi nada de celebração. Foi choro, ranger de dentes, a coisa está feia. Aí me vem uma outra figura que o rico achou coerente. Falou assim, pai Abraão, manda o Lázaro voltar lá para a terra e conversar com os meus irmãos. E o Abraão dá a chave de galão, dá o checkmate, fala, não, eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, ele está apontando claramente que a Bíblia tem as respostas. É suficiente para que haja fé, né? Exatamente. Ela tem as respostas para isso, então os irmãos não precisam disso. Eu lembro que, conversando com uma pessoa há muito tempo atrás, essa pessoa fala o seguinte, olha, é muito difícil eu crer na vida após a morte, no céu, no inferno e tal, porque ninguém voltou de lá para fazer. Fala assim, não é verdade. Jesus voltou. Exatamente. Né? Então, fala assim, a questão é que você não quer ler esse livro, você não quer ler a Bíblia, então você vai ter o resultado disso, né? A penalidade disso daí. Mas você sabe que eu fiquei pensando sobre isso. Então, apesar da nossa dificuldade do momento, a vida após a morte, biblicamente falando, ela traz para nós uma alegria. Ela traz para nós um resultado, até a gente não deseja a morte, mas a gente deseja o céu. A gente deseja essa vida eterna. A gente entende morte como passagem. Abre-se uma porta na eternidade através da morte e nós vamos para lá. E para nós o resultado é alegria, é uma grande celebração, né? Como que vocês entendem essa celebração e as suas consequências e implicações? Fala, Patrícia. Eu acho interessante, porque eu acho que os momentos que eu tive, algumas pessoas vão achar isso muito estranho, mas os momentos que eu tive, as reflexões mais profundas da minha vida foram em funerais, em enterros. Aliás, a Bíblia fala isso, né? Exato, me veio esse texto. E o texto fala como mesmo? Que lá você encontra... Poxa, me fugiu, peraí. Você encontra pesquisa aí, enquanto eu elaboro aqui o pensamento. É melhor o lugar de onde há luto, pranto. É pranto e luto do que o lugar de festa, porque ali a gente encontra o sentido da vida. Acho que a gente reflete muito sobre isso, né? E participando do funeral da nossa irmã Marília, que faleceu recentemente, ali eu tive uma reflexão que eu creio que o Senhor permite que a gente chegue a essas conclusões, né? Isso não flui da gente mesmo, né? Em que a gente se lembrava, enquanto ela estava internada, de como que a gente gostaria que ela estivesse no nosso lugar, né? Que ela estivesse aqui fora, saudável, junto com a sua família, mesmo com as limitações que a gente está tendo de não poder ver outras pessoas, mas estar bem de saúde, né? Mas no momento em que nós estávamos ali, nos lembrando da vida dela, ali naquele funeral, eu tive a sensação contrária. Quando eu pensei e eu percebi a realidade que ela desfruta agora, na presença de Deus, eu falei, Senhor, eu não desejo a morte, mas como eu desejo estar onde ela está agora. Como essa figura inverte, como o sofrimento ele é transformado em alegria plena diante do Senhor. Né? Então, isso mostra pra gente que a nossa visão sobre a morte, né, nós sofremos com a perda da pessoa, o luto é difícil, nós precisamos respeitar o luto de quem sofre pela perda de alguém, mas isso não pode nos abater, porque se nós pensarmos na realidade que essa pessoa que tem Cristo está desfrutando agora, eu não posso me entristecer, mas eu preciso dizer... você sabe, Patrick... Como eu aguardo esse dia? Citando a Marília, era uma das conversas que eu tinha muito com ela. Legal. Aliás, a nossa última conversa, a gente estava falando como o coral podia se apresentar no final do ano e tal. Ela falando sobre o desejo dela de estar com Cristo. Né? E como isso fazia parte da sua própria devoção. Ela parava, começava a orar, a ler a palavra de Deus, e isso vinha muito, muito forte nela, né? Então, a gente pode tirar pensar em várias coisas, mas a questão é que ela tinha uma consciência plena exatamente desse ponto. Isso é de tremenda consolação. Aliás, essa foi uma das conversas que com o esposo dela, o Amadeu, eu pude ter no dia que a gente recebeu a notícia. Eu estava com ele no hospital, né? E a gente falou um pouco sobre essa questão do reencontro.
que é um outro motivo de grande alegria. Sim. Né? Porque a Bíblia nos garante isso. Então, Sim. a questão da consciência, da nossa própria identidade. Então, quer dizer, eu espero que vocês... Se tiver que ter alguma ordem, eu espero ser o último. Mas eu espero chegar lá e reencontrar vocês. Está ali, como que você falou. Encontrei o Patrick, encontrei o Juliano, encontrei Paulo, encontrei Davi, encontrei Jesus, evidentemente. Então, é motivo de grande satisfação e de alegria. Nelson, deixa eu ler o texto que nós estávamos lembrando, é Eclesiastes 7. Ah, ok. Diz assim, versículo 2: É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Olha só. Nelson, sobre a sua pergunta, assim, olhando os dias que nós estamos vivendo aí, questão de pandemia, né? O Brasil atingiu 325 mil, né? Pelo menos. Essa contagem, às vezes eu fico meio... deixa pra lá. Vai contando, né? Parece que celebra... Morreu um. Não é o contrário, né? Exato. Mas a questão de celebrar, né? Quando nós não... Eu penso assim, não dá para aplicar a palavra celebrar, porque muitas famílias estão enlutadas. Muitas famílias estão enlutadas e é um momento onde você, ali, como diz a Bíblia, né? Exato. É um momento de você chorar com quem está chorando. Sim. Por mais que nós cristãos, né, se você não foi ainda em um velório de um crente, quando você for, você vai ficar assustado. A gente canta no velório, né, no nosso velório a gente canta, né, e não é que canta por que bom que ele morreu, não. Mas é declarando a esperança, que aí entra a questão de celebrar, celebrando sempre a vida, nós não celebramos a morte. É bom lembrar, os versículos, a palavra de Deus vem no coração, né? A morte, a Bíblia traz a morte como uma inimiga, e ela é a última a ser vencida. Apocalipse capítulo 20 diz que a morte e o Hades, por isso que o Hades não é o inferno, mas a morte e o Hades... todos serão lançados no inferno ou no lago de fogo, no Guiana lá. Então a morte é a nossa inimiga. Então a gente não celebra a morte. Nós choramos, né, lamentamos cada um que está passando. Tivemos a Marília, nossa irmã aqui. Lembro que no mesmo dia me marcou a mãe do Lula, né, a esposa da Vilma. Verdade, faleceu também. E tantas outras pessoas. Contudo, porém... ela não nos para, não é um sentimento que nos para. Não, aquilo é um momento, como Jesus chorou, porque Lázaro, né, amigo, né? Não Lázaro da parábola, o amigo de Jesus, morreu. Jesus, sendo Deus, ele chorou. Porque é a dor da separação. Né? Há uma dor. Mas... E é resultado do pecado, né? Imagina Jesus lamentando isso. Olha a que ponto. Assim, exatamente. O pecado arrebentou com a gente. Mas glória a Deus, porque o quarto dia sempre vem. O quarto dia que eu falo, para quem não conhece, Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia. E Jesus fez questão do quarto dia, porque até o terceiro dia, se você não sabe, havia uma crendice, né? Uma crendice, né? Ali entre eles que a pessoa podia voltar. Sim. Deus falou, não, vamos romper essa crendice também. Vai ser no quarto dia para mostrar que ele é a vida. Mas o Lázaro voltou a morrer. Sim. É ou não é? O Lázaro reviveu, isso. Certo? O único que não morreu, Jesus. Por que nós celebramos? Porque esse Jesus, o Cristo, disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então, a vida após a morte, ela é real. Sim. Ela é a vida que acontece aqui agora e que rompe para a eternidade. Então, quando alguém na nossa família, né? Minha família é grande, então eu já perdi meu pai, minha mãe, meus irmãos, sobrinhos. É uma dor que machuca, mas quando você lembra o que você comentou da Marília, Nelson, do reencontro, aquela esperança pulsa no seu coração. Exato. Né, que você fala, puxa, nós estaremos juntos. Você encontra um lugar de alegria no meio do luto. Eu acho que isso faz parte da própria elaboração do luto. Né? Assim, a psicologia fala que o luto, normalmente, ele leva um ano aí, né, para você elaborar, interiorizar a perda e tudo mais. Mas a gente entende que com Cristo e com essa viva esperança, você elabora isso de uma maneira mais consciente. Porque o reencontro é algo palpável.
É algo que você visualiza, né? Eu até me lembro, a Celina sempre falava sobre um sonho que ela tinha com a Odete, sua irmã, que faleceu em 97. Era um sonho recorrente, onde ela encontrava com ela. Então, aquela esperança, ela estava processando o próprio luto, a própria dificuldade, porque era a irmã que ela tinha muito apego, né? Mas aqueles sonhos que eu creio que Deus dava ajudaram ela a elaborar o próprio luto, até que ela teve um último sonho, onde ela falava o seguinte: Celina, eu estou bem. Uau. E aí ela parou de ter aquele tipo de sonho, porque parece que ali houve, poxa, eu vou reencontrá-la. Está tudo certo, está tudo bem. Que alegria, né? Você encontra uma alegria após. Então, aí aquele luto, me parece que ele cede, e o que ganha vazão é uma saudade, que é algo muito saudável, né? Porque o reencontro é algo possível. Ô Nelson, e você tá falando uma coisa aí, eu não sei, como que estamos no tempo aí, Nelson? Quase, já vamos pra quase. Conclusão já, aguenta mais um pouquinho. Mas você falou uma coisa, que quando a gente fala sobre celebrar, né? A pergunta foi o que temos para celebrar. Para celebrar, em função de vida após a morte. Olha só, tudo isso, né? Olha só que sensacional. Isso, quero colocar aqui, até eu vi vocês também. Quando uma pessoa, talvez ela pense nisso, ela pode até praticar algo errado. Por exemplo, quando você quer celebrar e não celebra a vida, você vai acabar celebrando a morte. Por exemplo, pessoas que desejam falar com seus entes que partiram. Sim, boa. Por exemplo, né? A pessoa que quer mexer, né, com uma questão na espiritualidade dela, procurar algum meio, Patrick, de falar com a pessoa. Não é porque a pessoa é ruim, não. Né? Ela quer falar, quer ouvir a voz. A saudade saudade, né? Insuportável, luta é insuportável. E olha só, ela começa a celebrar não mais a vida. Ela começa a celebrar a morte. E Jesus, a palavra de Deus, na realidade, desde o Velho Testamento, né, do povo, quando eram os hebreus, depois se tornou Israel, tudo, Deus proibiu, falou, não consultem os mortos. Isso nos mostra duas coisas, que os mortos estão vivos, os mortos, né, vivem. Foi uma passagem, né? Sim. Mas Deus falou: não consultem, não celebrem. E é um território. Por quê, né? Que não está regido pela palavra de Deus. Isso aí foi sensacional. Estava ali quando você falou sobre celebrar, porque você vai estar celebrando a morte. Exatamente. Você vai estar em contato com a morte. Por isso que Deus nos enviou Jesus. E Jesus, a ressurreição e a vida. Aleluia! Jesus falou, eu sou a vida, meu. Eu sou a vida. Celebre em mim. Sim. Porque você vai encontrar quem você ama, né, no tempo certo. Sim. E em mim você vai encontrar a vida. E você, aquilo que, voltando à parábola do Lázaro lá. Tira a parábola, põe história, hein? Pelo amor. Puxa vida, é verdade. Olha como a gente é formatado, né? Mas aquele fato que Jesus trouxe... você vai encontrar as pessoas, através de Jesus você vai poder estar num bom lugar, celebrar a vida agora e eternamente. Exato. Do que você realmente voltar e querer tocar em coisas que o próprio Deus disse, não faça isso. E é por isso, inclusive, que nós, como cristãos, a gente não ora pelo morto. Boa, Nelson, é verdade. A gente, a gente já entende que o juízo, como a gente leu no texto de Hebreus 9, ele é cabal, ele é definitivo, né, nesse sentido. Então, a questão para nós é orar pela família, é prestar solidariedade e consolo. Chorar com os que estão chorando. Choram, né? E acho que fica também... porque nós falamos de celebrar esse momento, né, pensando em cristãos, mas a pergunta, né? Como lidar com a morte de parentes, amigos que não conheceram a Cristo, né? Eu acho que uma maneira de lidar com isso é se lembrar da responsabilidade que nós temos, que não foi dada aos anjos, foi dada a nós, de pregar o Evangelho. Excelente. Isso demonstra uma urgência. Sim. Então, se você tem esse sentimento de preocupação, como vai ser com meu irmão, minha mãe, meu pai, que não conhece a Jesus... Deus te deu esse privilégio de, através de você, essas pessoas serem alcançadas. Então, que esse medo se transforme numa motivação, se parecer mais com Jesus, para que elas conheçam Jesus na sua vida. E assim essas pessoas possam desfrutar da mesma realidade, Patrick, que te aguarda. Muito bom, glória a Deus. A gente volta àquele ponto. Hoje as pessoas estão sensíveis.
Sim. Então você falar hoje de uma maneira aberta sobre a sua fé, o que a palavra de Deus diz, é sensacional. Fala, poxa, mas eu não posso me encontrar. Não é verdade. Você tem o WhatsApp, você tem a Google Meet, tem possibilidades, tem as redes sociais. Então, a pessoa que quer pregar o evangelho, ela não tem barreira. Ela consegue. E aí ela trata dessa questão, né? Que é o que a gente não quer. A gente não quer que as pessoas não tenham Cristo. A gente quer que todos passem para o lado da celebração e não para o lado da condenação, né? E Jesus deixou muito claro isso, né? Quem tem a mim, né? Sai da morte e vai para a vida. Mas quem não tem, já está debaixo de condenação, porque o salário do pecado é a morte, né? Então eu gostaria até de ir encerrando aqui, falando sobre o texto de 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a nossa fé é uma fé totalmente baseada nessa afirmação, nesse Cristo que morreu, que ressuscitou, que nós podemos estar com Ele eternamente, mas também nos dará um corpo transformado em ressurreição na sua volta. Então, que essa seja a nossa certeza, a nossa convicção, a nossa alegria. Amém. Né? Glória a Deus. Jesus. Muito bom. Bom demais. É isso aí, meu. Eu creio que isso nos trouxe uma edificação, essa conversa rolou, foi muito jóia, gostei muito. Não precisa fazer um repeteco, hein, meu? Tem tanta quarta-feira que vem, aí. será que a gente consegue? Poxa, vamos talvez tentar, aí, né? vamos ver. Coloca o teu like aí, já que você colocou, bota um likezinho, não gostou, dislike. A gente quer Mas saber, a gente quer ter o manifesta, feedback né? de quem curtiu esse bate-papo e a gente continua. Verdade, E também eu acho que era legal as pessoas que usam o chat lá do YouTube, do Facebook, coloquem a sua visão. Como que a Bíblia tem falado com você? Não, eu não conheço a Bíblia. Ok, nós vamos te ajudar. Faça uma pergunta, a gente vai te procurar e nós vamos colocar aquilo que a palavra de Deus diz. Compartilha, né, Nelson, o link também. Aí. A gente compartilha. Aliás, depois até nesse link do YouTube, eu gostaria de a gente deixar algumas mensagens sobre 1 Coríntios 15, esse tipo de... Versículos, né, talvez as referências. E a pessoa pode ver a nossa série Carta a uma Igreja Real, que acho que tem grandes respostas ali também. E se você estiver aí conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, além de dar o seu like ou dislike, aperta o sininho para as notificações, é isso aí. Próxima semana a gente continua, vida após a morte. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor abençoe a tua vida que está nos assistindo nessa hora. Forte abraço, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque temos essa possibilidade de, através de um podcast, de uma conversa, falar de um tema tão necessário e profundo. Eu te peço que o Senhor encontre os corações enlutados essa noite. Aqueles que têm passado por dificuldades, Senhor, de processar esse luto, essas perdas que têm tido. E aqueles que têm passado pela situação difícil de ver um parente internado, entubado muitas vezes. E, ó Pai, eu te peço no nome de Jesus, tem misericórdia daqueles que têm passado pelo Covid e tantas outras enfermidades que às vezes ficam esquecidas. Senhor, tem misericórdia. Senhor, encontra essas pessoas. Toque nelas. Ó Pai, que se o Senhor é poderoso para curar, e nós te pedimos cura, e nós te pedimos que o Senhor restaure no nome de Jesus, e nós te pedimos que o Senhor encontre corações abertos para poderem serem tocados pela Tua Palavra, através do Espírito Santo, para que vejam a verdade, que o Senhor é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Jesus, glorificado seja o nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Amém.